saiu na coluna do Reinaldo Azevedo, né, que ele diz: aquele menor, bem maior do que o menino João, cujo corpo ele ajudou a espalhar pelas avenidas do Rio, vai ficar 3 anos internado, e depois será solto entre os meninos João. Resta só a dor da família, dor privada, sem importância, sem ONG, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino há de se derramar a baba redentora russoniana. Ele nasceu bom, foram os insensíveis da classe média a qual pertencia o João que o tornaram fascino. Bom, essa doutrina já foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz: a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa, a culpa é dele e da corriola dele. Porque se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades, e para dar mão forte aos delinquentes. Isso é feito através do combate cultural. Quer dizer, a própria frase do Lula, a culpa de todos nós, já é parte integrante desse combate cultural. Quer dizer, quer colocar a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos, e não do indivíduo que agiu, não do autor do crime. Ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros. E além de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imagináveis, através de cinema, de novelas de TV, de noticiários, de comentários na imprensa, de filmes, de livros, etc., de discursos no parlamento, além de fazer isso, eles ainda têm o combate judicial, que é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática, pode-se escrever a história disso aí. Quer dizer, por exemplo, quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé, em São Paulo, num território livre para os trombadinhas, os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado. Vai dizer que esse cardeal não sabia disso? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Tá certo? Então, é o homem que tenta fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos, tá certo? Para ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da Revolução Socialista. O uso do banditismo como instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente à Constituição de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde o tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, é um modelo clássico que é seguido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro clássico de Hippolyte Taine, As Origens da França Contemporânea, né, que, aliás, era um dos livros prediletos do nosso escritor Lima Barreto, vocês verão como se cria, quer dizer, artificialmente uma situação revolucionária, uma situação pelo menos pré-revolucionária. Ali, no caso da França, o grande promotor da inversão de valores foi Philippe d'Orléans, que em princípio seria um dos herdeiros virtuais do trono da França. Então, esperando que a revolução lhe desse o trono, esse Philippe d'Orléans foi o grande promotor da bagunça e da inversão de valores ali na França pré-revolucionária. E, evidentemente, soltar os bandidos da cadeia foi uma das primeiras providências tomadas pelos revolucionários. É exatamente como Lenin fez na União Soviética, na Rússia. É claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata. Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos haviam causado, eliminou através da matança sumária dos suspeitos, não é isso? Mas que um governo socialista possa, vamos dizer, recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior também faz parte da estratégia. De modo que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda esta situação de violência no Brasil foi premeditadamente criada, peça por peça. Isso foi uma obra de engenharia. Tá certo? E isso que eu estou dizendo é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Você veja, quando esse pessoal diz que o que causa o banditismo é a miséria, bom, se fosse assim, então o banditismo seria crescente nas regiões onde a miséria é crescente. Mas não é exatamente isso o que acontece. Se você olhar as favelas do Rio,
nos últimos 40 anos elas progrediram tanto, né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão. Os caras passaram do barraco de papelão para o barraco de madeira, depois passaram para as casas de alvenaria, que hoje são objetos, vamos dizer, de um muito próspero comércio, né, nas favelas do Rio. Você não notará nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Tá certo? Até no tempo que eu morava no Rio, houve um visitante, um indiano, que chegou aí e quis conhecer as tais das favelas. E quando levaram ele para ver as favelas, ele chegou lá e disse, olha, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de classe média. Mas então, por aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessas regiões que são justamente as mais perigosas do Rio. Quer dizer, outra coisa, você verá que quando te diz que o que causa miséria é falta de escola, ora, ao contrário, no Brasil hoje, eu acho que você não chega a ter 4 ou 5% das crianças fora das escolas. Quando na década de 50 você tinha 60%. Quer dizer que esse processo de escolarização maciça, ele, longe de ser, vamos dizer, uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência, meu Deus do céu. Porque as escolas funcionam, vamos dizer, como transmissoras de atitudes que são a destruição exata do pouquinho de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então é evidente que eles saem dali, vamos dizer, já com uma atitude vamos dizer, de legitimação perante a delinquência. A mesmíssima coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa mesma cambada comunista. Então ainda existem estudos, tá certo, que provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, esse pessoal está assim porque falta escola, quer dizer, em primeiro lugar é um erro de fato, quer dizer, quase não há crianças sem escola no Brasil. E em segundo lugar, a relação entre escola e criminalidade, longe de ser uma relação de excludência, é uma relação de cumplicidade, de ajuda mútua. Caranguejo no balde, tá entendendo? Quando um caranguejo está conseguindo sair do balde, o outro pendura na perna dele, ele cai de volta. Que a gente tem a impressão é que os brasileiros não querem o sucesso de ninguém, não querem o sucesso dos outros e muito menos deles próprios. Tá certo? E, vamos dizer, o sucesso em qualquer área é acompanhado de castigos enormes, né? Quer dizer, aliás, o fracasso também. No Brasil, se você é um duro, todo mundo te critica porque você é um incompetente. E se você ganha dinheiro, todo mundo te chama de ladrão. Então não tem jeito, você nunca pode contentar as pessoas. O fato é o seguinte, a base da sociedade humana é o segundo mandamento, é ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor ao próximo é a base da convivência humana. Não idealmente, mas realmente. Quer dizer, se não existe um mínimo de amor às pessoas todas, a sociedade não vai para frente. A sociedade é feita, vamos dizer, apenas de boicote mútuo. E isso a gente vê acontecer no Brasil. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que foi muito superficialmente cristianizado. Durante todo o século XIX, os dois imperadores eram inimigos da igreja e travaram de tal maneira o ensino religioso que quando terminou o império, sabe quantos monges restavam nos monastérios brasileiros? Restava 8, para um país de um tamanho de um continente. Então a história religiosa, a história moral do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, vamos dizer, é perpassada de religião e de discussões morais e de aprimoramento quase maníaco da consciência moral, porque o americano é escrupuloso até o ponto da obsessão, tá certo? Enquanto isso acontecia aqui nos Estados Unidos, o Brasil ficou largado. O Brasil praticamente começou a ter ensino religioso depois da República. A igreja foi uma das forças que produziram a nossa República. Então, a partir daí começa o ensino religioso, mas ainda assim muitíssimo superficial. Quer dizer, a religiosidade do brasileiro é constituída apenas, vamos dizer, de meia dúzia de ritos festivos, tá certo? E do famoso sincretismo, misturar aquilo com 1001 fantasias supostamente africanas, que eu nem acredito que são africanas, o pessoal inventa muita coisa aí no Brasil, certo? Bom, nessas condições, à medida que a população vai crescendo e ainda tem esse fenômeno da marginalização de uma parcela enorme, né, quer dizer, da população que era constituída dos escravos, que quando foram libertados, simplesmente não tinha emprego para eles. Ele não pode esquecer que entre a abolição da escravatura e o princípio da industrialização brasileira transcorreram mais de 40 anos e todo esse pessoal ficou largado,
tá certo? Não é nem por culpa de ninguém, não der emprego para ele, não havia emprego, pô, né? Então quer dizer que o crescimento econômico da nação não acompanhou, vamos dizer, o seu progresso jurídico. É bonito você fazer leis que dão direito às pessoas, mas acontece que o direito fica só no papel porque não há possibilidade de atendê-los. É isso. Já dizia Simone Weil que você proclamar um direito, né, sem você esclarecer a quem incumbe a obrigação de atendê-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então no Brasil nós estamos todos carregadinhos de direito e sem nenhuma possibilidade. Tudo isso, vamos dizer, correspondeu para criar essa sociedade confusa, quer dizer, baseada no rancor mútuo e na inveja. Houve um sujeito, um presidente do Banco Mundial, que uma vez disse isso: olha, a sociedade brasileira nunca irá para frente porque é a sociedade baseada na inveja. Agora que eu estou morando aqui, já faz quase 2 anos, agora que eu vejo que isso é uma realidade, tá certo? E que a gente está tão acostumado com essa inveja, com esse rancor, esse ressentimento mútuo brasileiro, que a gente acha que isso é normal, que a humanidade é assim. Mas, Olavo, e como é que a ferramenta da filosofia pode ajudar, uma vez que ela serve para questionar, Ela pode, em primeiro lugar, analisar a situação e explicar para as pessoas por que elas estão sofrendo. Porque a pior coisa é você sofrer sem saber por quê. Agora, quando você rastreia a história, busca as causas, destrincha a complexidade da coisa, às vezes você vê uma luz no fim do túnel e você pode dar uma sugestão. Mas acontece que às vezes o doente está tão doente que ele fica bravo com você porque você deu a sugestão. E por exemplo, faz 20 anos que eu estou dizendo a seguinte coisa: vocês estão muito errados quando vocês cuidam da educação popular, vocês querem dar escola para todo mundo antes de você educar a elite. Isso aí é botar o carro dentro dos bois. Você tem que começar com o ensino superior. Você tem um país como o Brasil, você quer fazer um Brasil bom, primeira coisa, você tem que fazer um ensino superior que seja o melhor do mundo, para começar. Isso vai beneficiar um número pequeno de pessoas, tá certo? Mas é para ter, vamos dizer, um efeito irradiante, de geração em geração. Antes de educar, vamos dizer, o povão, você tem que educar quem vai educá-lo, tá certo? Então, veja, isso é a primeira coisa que tinha que ter feito. Agora, o Brasil começou a ter universidade, antes tinha só faculdades isoladas. A primeira universidade foi na década de 30. Isso é um absurdo, não pode ser uma coisa dessa. E logo essa universidade se estragou completamente ao virar a escolinha do MST, porque a USP é a escolinha do MST e não é mais nada. Quer dizer, eu não conheço um professor da USP, tá certo, que tenha condição, vamos dizer, de um debate intelectual sério mesmo. Não dá, porque, veja, como é que se forma um intelectual de verdade que possa ser útil à sociedade? Quer dizer, se forma dando ao sujeito, ou dando as condições para que ele o tenha, onde é uma cultura universal. Cultura universal significa o seguinte: ele vai ter que absorver todas as ideias que formam o legado da civilização, conseguir analisar tudo por todos os lados, tá entendendo? Ter um conhecimento extenso e depois tomar posição. Agora no Brasil não, as pessoas tomam posição com 18 anos, tá certo? E se intoxicam de leituras que confirmam aquilo e nunca mais entendem mais nada. Não é que elas são contra o resto, elas simplesmente não entendem. E às vezes não sabem que existe. E nos últimos anos, com essa ascensão petista, o negócio piorou ainda mais. Então a possibilidade de formar uma camada intelectual séria no Brasil já foi para cucuias. Se ela se formar, será por iniciativas independentes, como essa mesmo que eu tentei. Mas eu durante 20 anos dei curso. Aí, aliás, continuo dando por videoconferência, na esperança de estar contribuindo para formar uma elite intelectual brasileira. A elite intelectual é o começo do país, meu Deus do céu. Primeiro você forma a liderança. Agora no Brasil não, eles já conseguiram dar educação primária para todo mundo e ainda não tem elite. Quer dizer, você expande a base e você achata o topo. Quer dizer, o topo da inteligência brasileira hoje é o senhor Gilberto Gil, que é o ministro da Cultura, é o líder, né? Então por aí você vê que está tudo perdido. E sem inteligência não se resolve nada. Agora no Brasil eles primeiro querem resolver todos os problemas. Problema econômico, problema administrativo, problema fiscal, e depois ficar inteligente. Falar assim não dá, pô. Você tem que ser inteligente primeiro e depois você atacar os problemas. Então isso tudo, essa orientação errada que tomou a história brasileira, que é uma orientação anti-intelectual, contra o conhecimento. O brasileiro é contra o conhecimento, ele acredita só em opinião. Opinião e discussão, discutir, nunca estudar nada. Quando você pega um desses debates no Orkut, qualquer debate daquele, vamos dizer, acumula mais palavras do que o sujeito leu em livro durante toda a vida dele. Isso é um absurdo.